lembrando aquilo que eu falei na nossa aula da quarta-feira. Isso aqui é uma aula de campo. Então o objetivo dela é dar, complementar aquilo que nós estamos vendo nas aulas teóricas e nas aulas práticas. A aula de campo, para a disciplina Geologia, ela é fundamental porque ela exatamente aproxima vocês daquilo que é o objeto que nós estamos estudando. Nós estamos estudando o planeta Terra, na sua constituição geológica, de rocha, mineral, de estrutura, paisagem. Então, esse trabalho tem tudo a ver com o que a gente faz. E alguns comentários são exatamente para ilustrar isso. Puxa, eu não sabia que era tão grande. Nossa! Ou seja, o campo dá a informação e dá a oportunidade para você sentir no local o que é que a gente falou lá. Eu devo ter mostrado algum slide de pedreira, mas ver na sala de aula e vir para cá é outro papo, né? Então, muito bem. Então, redefinido aí objetivos, vamos iniciar o trabalho. Primeira coisa que você faz quando chega num local que você está visitando, primeiramente é fazer a localização. Tanto localização em termos de acesso, onde você está, que município é esse, que local é esse, quanto a gente tem um aparelhinho para nos dar o que? A localização com coordenadas UTM ou latilon, latitude e longitude. Com isso, inclusive, você consegue entrar no Google, colocar a coordenada, ele vai te mostrar exatamente onde é que você veio. Então, na verdade, isso são aparelhos para auxiliar nesse trabalho de localização. Então, eu vou dar a localização geográfica e tal, e depois a gente pega aí o GPS. Como o GPS não tem para todo mundo, o objetivo é localizar. Então, se o colega tem curiosidade, fala, colega, me dá aí, deixa eu dar uma olhada para ver como é que é esse negócio. Então, olha, é bom, é interessante que todo mundo veja que coordenada é essa que está saindo aqui e tudo mais. Nós temos que verificar se os GPS estão em latitude e longitude ou se estão em UTM. Eu sugiro que a gente faça tudo em latilon. Essa é a coordenada mais comum que vocês usam. Muito bem. Como é que chama esse lugar aqui? Eu já vou ter que usar a palavra antiga, porque já existe uma nova pedreira Ica. Então nós vamos denominar isso aqui de Antiga Pedreira Ica. Ica é ICA. Ica Limitada. Para uma localização mais precisa, Água do Tupi, lote 2121A. Calma aí, foi. Água do Tupi é o nome do local aqui, lote 2121A. Município Ibiporã. Então essa seria a primeira localização. A segunda seria as coordenadas, que daqui a pouco os GPS vão funcionar, vão nos dar. E a terceira localização importante é a localização geológica. Então, esse é o velho mapinha conhecido já de vocês, que vai acompanhá-los até o final. Já discutimos como é que é a estruturação geológica do estado do Paraná, né? E o objetivo desse trabalho, composto de duas partes, é fazer um perfil de Londrina até São Jerônimo da Serra, que é a transição para o segundo planalto, e a segunda viagem, né? É do segundo planalto até o litoral. Então nós vamos fazer Londrina, saímos de Londrina, e nós estamos... Fica melhor. Ó, aqui está Londrina, nós estamos então nesse acesso aqui, Ibiporã. Então aqui do lado está Ibiporã e nós vamos pegar exatamente essa estrada que vai para Açaí, São Jerônimo da Serra, Sapopema. Vamos cruzar o rio Tibagi, né? Vamos cruzar aqui o rio Tibagi ali na altura de Jataizinho.
Então nesse momento nós estamos nesse ponto aqui onde o mapa já está marcando Ibiporã. Localização geológica, nós estamos geológica geomorfológica, terceiro planalto, e essa unidade esverdeada super extensa que praticamente predomina em termos percentuais de área no estado do Paraná é a formação Serra Geral. No mapinha ele está com um número assim, os mapas eles trazem simbologias. Então, por exemplo, essa unidade que nós estamos visitando agora, que são essas rochas, aqui no mapa está como em caixa alta, maiúsculo, JK de quê? Juro. Então sempre as duas primeiras letras faz referência ao tempo geológico. J é de Jurássico e K em inglês Cretáceo, então seria Juro-Cretáceo, de Jurássico Cretáceo. Então nós estamos falando aí desde 80 milhões de anos, 100 milhões de anos, etc. Esse cara tem um pico pequeno. Tá bom, tentando compensar o tamanho do pico. Pois é, Deu lá pro senhor, vamos lá fechar. Não. Era bom correr. Vem aí, Sérgio. Está sentado em cima dela, né, filho? Então, o que nós vamos ver aqui? Essa rocha escura, predominantemente negra. Vocês vão ver que tem algumas variações dela aqui, né? Essa coisa rosada, é tudo parte dela. Mas o que nós estamos vendo aqui são rochas vulcânicas. O que predomina aqui, o que tem aqui são basaltos. Então o nome da rocha é basalto. E aí a gente vai ver que esses basaltos, eles têm como aparência mais comum é esse tipo. Vocês vão ver o seguinte, existe esse tipo aqui negro, né, escuro, com estrutura maciça. É isso que interessa as pedreiras. A pedreira quer essa rocha maciça, sem buracos, sem grandes anormalidades. Então, o que nós temos aqui é essa rocha escura, textura bem fina, ou seja, você não vai conseguir enxergar mineral a olho nu. Por quê? Pela característica vulcânica dela. Lá no laboratório a gente vai aprender um pouco a identificar. Isso é de ônibus? Parece mais trem, né? Será que é do ônibus isso? O que significa Vai alguém essa lá ver. Quando eu falo fina, a granulometria dos minerais é tão pequenininha que você a olho nu não consegue enxergar nada. Isso é típico de rocha vulcânica. Por quê? Porque eu já expliquei que quando o magma resfria muito rapidamente, por que ele esfria rapidamente? Porque ele extravasou. Então na hora que você tem uma lava quente que derrama na superfície, há um resfriamento muito rápido. E não é difícil compreender, porque na verdade a situação é a seguinte: a gente tem uma lava a 2.000, 1.500 graus e de uma hora para outra ela derrama numa superfície de 20 graus ambiental, em cima de uma calota de gelo. Então o resultado disso é que há um resfriamento rápido, os minerais não crescem. Então normalmente rocha vulcânica fica com essa aparência maciça, uniforme, granulação fina. Esses pontos que brilham aqui é quartzo, professor? Essa rocha não tem muito quartzo. Assim, qual é a mineralogia de um basalto? Predominantemente plagioclásio, geralmente plagioclásios de cálcio, piroxênios, que na verdade são silicatos, e são piroxênios de ferro, cálcio e magnésio, óxido de ferro, por isso que inclusive ela ganha essa coloração escura, e é por isso que quando ela se intemperiza e vira solo, esse solo tem uma coloração de ferrugem.
é exatamente a oxidação do ferro. Se a gente fosse pensar na origem dessa rocha, nós temos que ir para aquelas coisas do manto, né? Lembra disso? Então, nós não estamos falando de crosta continental. Crosta continental pode te dar um granito, mas basalto tem que vir do manto. Esse basalto, na verdade, está relacionado com a abertura América do Sul-África. Então, isso aqui não deixa de ser um registro da fase de separação continental América do Sul-África. A idade dessas rochas varia de 120 a 160 milhões de anos. Na média ali ela está em torno de 140 milhões de anos. E numa história geológica relativamente até pequena, né? É jovem. Não estamos aqui falando num ancião. Ancião é aquelas coisas que nós vamos ver lá no terceiro planalto. Desculpe, no primeiro planalto, que aí você vai ver coisas de 2 bilhões de anos, 2,5 bilhões de anos. Com 140 milhões é bebê, né? Muito bem. Deem uma olhada depois que eu terminar de falar, que além desse tipo escuro, maciço, e aí você pode até chamar de basalto com estrutura maciça, vocês vão encontrar também, eu vou pedir, deixa esse, dá um cara chato, mano. Ó, vocês vão encontrar também esse tipo mais rosado, tá vendo? Lembram disso aqui? Não sei se vocês se lembram quando vocês fizeram minerais, uns minerais em agulha. Eu Lembra peguei disso? daquele. Lembram ainda do nome? Esse mineral, ele pertence a um grupo de silicatos chamado de zeólitas. E especificamente esse aqui em agulha chama estilbita, com E. No inglês é com S, stilbita. Em português é com E, estilbita, é uma zeólita. Aí você pergunta, mas o que é isso? Além disso, além dessa que a gente já identificou aqui como zeólitas, eu acho que essa pimenta aí dá só uma... Onde a Vitória está sentada ali? Zeólita. Ah, eu trouxe uns martelos aí, não sei se o pessoal trouxe, ou deixou no carro. Na verdade, antes de eu falar dos minerais que estão presentes, a primeira pergunta que se faz é o seguinte: o que é isso? O que é essa mancha rosa, coisas esbranquiçadas? Isso aqui é uma fase gasosa da lava, que geralmente acontece no final do ciclo de derramamento. Então, esse vulcanismo é aquele tipo que eu falei para vocês, extremamente fluido, porque tem baixo teor de sílica, tem baixa viscosidade, alta fluidez. Lembra aquela regrinha? Maior teor de sílica, maior viscosidade, menor fluidez. Esse magma aqui é o contrário. Esse magma tem baixo teor de sílica. Então, respondendo a sua pergunta, professor, esses pontos brilhosos são quartzo? Não. Esse é um magma, como ele tem baixo teor de sílica, e a composição do quartzo é sílica, então essa rocha não cria a condição para você ter quartzo. Porém, na fase de derramamento da lava, há um enriquecimento no final do ciclo, porque isso aqui na verdade foram ciclos de derrame. Eu já falei sobre isso. Vocês viram até outro dia que a gente estava dando aula, alguém falou assim, o Kilauea tá em erupção. Alguém comentou isso para mim e realmente estava. Há coisa de 15, 20 dias atrás o Kilauea estava derramando. Por que agora? Porque são ciclos. Ele vai, enche a câmara magmática, derramou, aí ele fica quietinho. 1 mês, 1 ano, 5 anos, aí vem ele de novo. Ao longo de 5 mil anos, 10 mil anos,
você tem, por exemplo, 5, 10, 15, 20 derrames correspondente ao período que ele estava em atividade. Aqui foi exatamente isso. Nós temos na formação Serra Geral, quando vocês forem ler a bibliografia, eles vão falar sobre isso. Que o ciclo do derramamento do Serra Geral foram vários episódios. Inclusive dá para reconhecer no campo, às vezes, dependendo do tempo de duração. Diga aí. Quando aconteceu da Ica, aí viemos descarregar. Aí estavam buzinando com guardinha de lado e para eles. Ah, então não somos nós, né? Tranquilo, que bom. Em homenagem a vocês que foram lá, o tempo que você foi lá eu estou explicando os tipos de basalto que tem aqui. E falando que esse tipo de rocha é uma rocha resultante de derrames de uma lava muito fluida, semelhante ao que está acontecendo hoje no Kilauea. E ele faz exatamente o que Kilauea faz. Derrama, para. Fica quietão, 1 ano, 2 anos, dali a pouco vem de novo. E olha que interessante, no final de cada pulso de derrame, o finalzinho do derrame, a lava fica muito gasosa. Então, a primeira fase dela, ela derrama com pouca quantidade de gás e o gás, mesmo o gás presente, ele vai embora. E lembrem-se que quando eu falei sobre o tipo de vulcanismo, não é aquele explosivo, tá, gente? Magma muito fluido, ele na verdade derrama com facilidade e ele não tem aquela fase piroclástica, que são aquelas colunas de cinza, faz aquelas baita montanhas, esquece, aquilo é nos Andes, aquilo é no Japão, nas Filipinas, são os grandes vulcões explosivos. Esse aqui é um vulcanismo mais suave, menos explosivo. E aí no final, cada vez que ele ia iniciar, derrama, e no finalzinho do ciclo, ele vinha com a quantidade de gás. Então o resultado disso é que parte dos derrames acabou ficando muito rico em gás, e esses gases, quando a rocha endurece, o magma endurece, a bolha fica preservada, então fica o buraco do gás. Quando ocorre isso, a gente denomina de estrutura vesicular. São os buracos vazios. Agora, como nessa fase gasosa também vem água junto, água vulcânica, essa água começa a circular por esse material bem espumoso e se aloja nos buracos das vesículas. E começa a cristalizar dentro dela vários tipos de minerais. É aí que está a explicação por que aqui você está vendo zeólita. Mas se você rodar aqui a amostra, você vai perceber que tem um mineral aqui, ó, aqui dentro. Então você tem o que? Essas pequenas cavidades. Como é que a gente chamou essas cavidades? Quando você tem uma estrutura até não, tem até tem até ametista dentro. Geodo. E quando ele tem um outro, né? Lembra? Não. Geodo e drusa. Lembra disso? Mas tá bom, geodo. Então esse buraquinho cheio de mineral dentro é um geodo. Um geodo. A drusa é quando você tem a superfície cristalizada. E quando é um buraco, uma cavidade, é geodo. Então isso aqui é um geodo. Aqui dentro desse que eu estou apontando tem um outro mineral. Aqui tem minerais aqui, por exemplo. O que pode ter aqui dentro? Minerais do grupo dos silicatos, quartzo, calcedônia, ametista, quartzo incolor. A gente pode ter aqui fluorita, a gente pode ter aqui também zeólita e calcita. É o tamanho dos minerais, é maior. Aqui, ó, no que eu estou pegando aqui, isso aqui é uma calcita. Aqueles carbonatos, lembra? Dureza 3. Tá aqui, ó. Depois você dê uma olhada. Bonitinho, bem formado. Se pegar um canivete e passar, o canivete vai riscar, dureza 3.
Eu até trouxe o ácido, mas ficou no ônibus. Se jogar um ácido aqui, ele vai efervescer. Tá? Então, esse basalto que tem estrutura de geodo com minerais dentro, aí a gente chama de amidaloidal. Do nome amígdala, né? Então, quando você tem o orifício vazio, é vesicular. Quando ele está preenchido por esses minerais que eu estou mostrando a vocês, ele ganha então o nome de amidaloidal. Então o que nós temos aqui é um local com ocorrência de basaltos maciços, estrutura maciça, vesicular e amidaloidal. Para o cara da pedreira, o basalto vesicular amidaloidal não presta, porque ele não tem resistência, ele é fissurado, ele é quebrado. Se você colocar isso num piso, isso vai virar pó. Então eles têm preferência pelo basalto maciço. Inclusive nesse lugar que nós estamos pisando, ocorre uma camada desse basalto amidaloidal e ele acaba marcando o topo de um derrame. Então é como se a gente estivesse pisando num topo de derrame e esse paredão já seria um segundo derrame. Então nós temos nesse lugar aqui pelo menos 2 derrames. Isso que eu ia perguntar. Então, não necessariamente essa rocha aqui estaria lá na superfície, quase próximo ao final do derrame, né? Que nem você disse. Mas quem te garante que não teria um outro que estava em cima e que foi erodido? Pode. Tá? De qualquer sorte, Também pode ter mais para baixo também do que a gente está pisando. com certeza. A formação Serra Geral tem espessuras aí que chegam a 400, 500 metros de profundidade, né? Vocês vão ver na bibliografia. Então, do ponto de vista da rocha, acabamos de discutir o que nós temos aqui. O que vocês veem mais aqui nesse paredão? Vocês veem, por exemplo, esse monte de fratura vertical, tem algumas que são horizontais. Mas isso aí não é do explosivo? Não necessariamente. A do explosivo, ele causa mais local. Pode ser que vocês vejam em algum lugar o furo, né? A perfuração, porque o que eles fazem? Eles usam a máquina, perfura, coloca dinamite e explode. Mas esse monte de fratura vertical, vocês estão vendo que tem ali umas horizontais, inclusive? Ó? Isso é da rocha. E é por essas fraturas aí que a gente tem, inclusive, a percolação de água. Como assim água? Lá em cima chove, penetra no solo, o solo infiltra para as fraturas e elas vão alimentando aquilo que a gente chama o aquífero subterrâneo. E aí você vai lá no seu sítio, contrata uma empresa de perfuração de poço, exatamente para ele buscar água subterrânea. Foi essa água que percolou pelas fraturas da rocha. Tanto que a gente denomina esse tipo de aquífero fissural. Porque o mecanismo de alojamento de água, de armazenamento, é nas fraturas, as fissuras. Muito bem. Vamos para o topo, vamos olhar o topo do afloramento. Por exemplo, onde estão aqueles eucaliptos. Se você pegar de baixo para cima, chega um momento, vocês encontram ali uma sequência de fraturas horizontais, tá vendo? E depois em cima tem o capim. Ali a rocha já está sob o domínio ou sob a influência do intemperismo. Ainda não vimos esse processo. Intemperismo é o processo que vai atacar a rocha. Por que vai atacar? Porque na hora que você tem a rocha exposta na superfície, ela está sofrendo frio, insolação, chuva, vento, ácidos vegetais das plantas. E na hora que essa rocha chega à superfície, o que aconteceu foi o seguinte, houve uma descompressão. Porque imagina o seguinte, gente, onde você está vendo o eucalipto, ela necessariamente nunca sempre esteve ali. É que a superfície agora é ali, mas ela não era no passado. Significa que essa rocha podia estar a 10 metros de profundidade, aí foi
erodindo a parte de cima e ela foi subindo. Esse é o mecanismo de descompressão. Resultado prático disso, começa a acontecer um monte de fratura horizontal, que a gente então denomina de intemperismo físico. Temperismo físico, ela vai quebrar a rocha, ela vai criar fraturamentos por causa desse processo, por exemplo, de descompressão. Ao mesmo tempo, a raiz daqueles eucaliptos podem estar forçando a rocha e ajudar também a fraturar. Então, tudo isso é exemplo de intemperismo físico. Só que ele abre caminho para o ataque químico, principalmente pela água da chuva. A água da chuva, então, vai aproveitar aquelas fraturas e vai começar a corroer, a reagir os minerais. Aí a gente passa a ter o efeito do intemperismo químico. Se as plantas estiverem ajudando nesse processo, é intemperismo biológico. O resultado disso é que a rocha começa a ser atacada química e fisicamente, e ela dá lugar, naquele ponto onde você vê mais alaranjado, a rocha já não é mais rocha original, mas ainda não é aquilo que está mais acima dela, que é o solo. Então, naquele lugar ali, a gente tem, na verdade, um manto de alteração, manto de intemperismo, ou na linguagem dos pedólogos, regolito. Aquilo é a preparação para o que vem em cima, que é o solo. E olha que interessante, aprenda uma coisa agora que pouca gente fala sobre isso. Naquela interface entre o paredão maciço que está abaixo e o solo que está acima, quando a água da chuva cai lá em cima no solo, ela infiltra e ela vai encontrar ali aquele lugar bem fraturado, são fraturas inclusive horizontais, são fraturas de alívio de pressão, só que ela encontra logo abaixo ali uma rocha mais firme, menos atacada. O que vai acontecer com a água? Ela vai ter dificuldade para descer. E aí a tendência dela é meio que se alojar naquela interface. Qual é a interface que eu estou falando? Aquela coisa meio alaranjada que está alterada ali entre a rocha de baixo e o solo em cima. Sabe o que significa o acúmulo da água naquele ponto por dificuldade de infiltração? Não. Acúmulo de água. É ali, gente, que vocês... É ali que se constitui e se estrutura o freático. Ah, o freático qual? O lençol freático? Tá, pode chamar de lençol freático. É ali que o freático se acumula. E na hora, se você interceptar a superfície freática, o ponto de afloramento da água, como chama? Nascente. Olho d'água. Sei lá, que nome que você queira dar. De baixo para cima, você tem embaixo a rocha maciça, mais firme, menos atacada, mas tem fraturas. Acima, você tem um material intermediário, que não é mais a rocha legal, mas não é solo. Então você tem o quê? Um regolito ali, um manto de alteração. Como ele está muito fraturado, a água da chuva, quando percola no solo, ela não desce totalmente para o paredão até aqui embaixo. Ela tem dificuldade, porque se no solo é poroso, ela, beleza, vou embora. O manto de alteração tem um monte de fratura, joia. Quando ela chega no paredão ali para baixo, pegou lá na verdade o que? Uma área impermeável, né? Agora, como tem fratura, alguma coisa vai descendo devagarinho, se junta com outra, aí vai formar o aquífero subterrâneo,
Que é isso que o cara vai lá no sítio, fura e pega água subterrânea. É a água que está abaixo daquilo lá. O que eu quis aproveitar lá naquele perfil é que você tem ali o freático. Aí se a natureza erodir aquele perfil e interceptar a superfície freática, e aí você tem uma nascente. E é isso que alimenta, por exemplo, nos fundos de vale, a ocorrência ali embaixo de nascentes. Que foi o quê? Imagina a superfície freática está aqui, aqui está o solo, então ela faz assim, ó. Ela acompanha a silhueta do terreno. A água está acumulada aqui, ó. Aqui está o solo. Quando a natureza faz isso, essa superfície foi interceptada, ou seja, ela não tem mais continuidade. Aí aqui você tem uma nascente, normalmente aonde? Fundo de vale. Por isso que fundo de vale é área de preservação permanente, APP. Que ali tem um monte de nascente. Por que tem um monte de nascente? Porque a erosão natural interceptou a superfície freática que está sendo alimentada ao longo de todo o relevo. Então isso é interessante. Muita gente mitifica a nascente como se fosse uma coisa extraordinária. A lei abriga a nascente como algo assim, quase uma divindade. Me desculpe, nascente, eu crio uma nascente. Eu pego um trator ali, começo a escavar e deixo até no piso da rocha. A primeira chuva que tiver, o lugar que vai ter água florando foi onde eu escavei. Criei uma nascente. Então, isso é um mecanismo normal da natureza. Percola numa área alta e descarrega numa área baixa. Essa é a lei da natureza, gravidade e nada mais. Fluido, entendeu? Mas é no freático que você tem nascente, é ele que alimenta os rios, e é ele que é contaminado pelo posto de gasolina, pelo lixão, pelo depósito irregular, pelo despejo clandestino. O Guarani já é um aquífero que está muito abaixo dos nossos pés. Ó, então se eu fosse falar em termos de aquífero freático. Aqui para baixo deve ter fraturas que acumularam água. Aquífero Serra Geral. Nós vamos ver ainda hoje o Botucatu, aquífero Guarani. Então esses já são 3 tipos de aquífero, tá vendo? Beleza, então ó, falei de basalto, falei de alteração de solo. Aquele solo que está lá em cima é um latossolo vermelho. Esse é o nome pedológico do solo. Falei das fraturas, que são fraturas naturais da rocha, e falei daquelas fraturas de intemperismo. Falei do intemperismo, agora eu vou falar sobre impactos da mineração, porque na verdade nós estamos numa mineradora. Então, vocês estão tendo a oportunidade de ver o resultado de uma atividade mineral. E com uma vantagem, ela parou aqui já. Essa pedreira parou tem uns 2 meses. Eles inauguraram uma nova unidade que nós passamos por ela. Vocês viram assim, Pedreira Ica, eles se mudaram para lá, né? Oi? E por que aqui não continuaram? Ainda tem... Aqui em cima tem um bairro. Não tem mais como ir para lá. Do outro lado da rodovia. Ali é a rodovia. Ali acabou. Ali acabou. Então se não tivesse esse bairro aqui, eles... Que é o que a gente chama de reserva mineral. Dá para tirar alguma coisa? Dá. Ainda tem algum restinho, alguma sobra, mas chega um momento que você tem que se antecipar. Você não tem que esperar terminar para dizer, ufa, acabou, agora vamos atrás de uma nova. E até você achar uma nova, regularizar a nova, licença ambiental, instalação e começar, você põe de 2 a 3 anos. E essa daqui tá assim agora? Então, eu acompanho essa pedreira há uns 15 anos. Então toda a parte de DNPM e IAP fui eu que fiz aqui. Agora, essa semana, eu vou iniciar, devo levar aí um mês para terminar, eu vou fazer um PRAD, Plano de Recuperação de Área Degradada. O que é esse documento? Esse documento é um documento onde você faz o diagnóstico do resultado final da extração. Como é que está o cenário aqui?
que você tem, qual é a descrição dos morros que sobraram, da geometria que restou. Então vou ter que pegar um topógrafo e o cara fazer aqui uma nova topografia desse lugar. E aí eu vou ter a plena noção da área impactada e etc, o que sobrou. Muito bem, aí fiz o diagnóstico da situação que resultou essa pedreira. Eu até fiz essa pergunta em prova, né? Eu dei umas figurinhas, não é, Eliezer? Cadê ele? Eu. Aqui tem um acento, né? Eliezer. Ele não gosta, né? Ele tem que falar Eliezer, é isso? E você põe o acento? Pôs. Você pôs? Uhum. Tá bom, então eu também. Mas é na nova ortografia ou na velha? Ah, tanto faz. Qual é a regra gramatical do seu nome? Não estudei ainda. É? Não vi. O que aconteceu com ele? Eliezer. Tem que ser uma paroxítona terminada em R. Então não teria acento. É Não, igual meu sem nome. R. O meu nome é uma paroxítona terminada em R. Então Cleuber deveria ter um acento no Cle. Mas aí acho que a regra já morreu, né? Então repense seu acento, viu? Agora é mais fácil para nós brasileiros falarmos Eliezer. Ainda mais que seu acento vai cair. Então Eliezer. O professor mudou o nome de Eliezer. É o orgulho dele, né? O Eliezer. Mas tá bom, diga. Aqui tem a britagem que é tirada. Hã? A britagem da pedra que é tirada é feita aqui mesmo. Ela tá ali, depois a gente chega lá. Eu vou até terminar para a gente poder andar mais rápido. Então é o seguinte, nesse estudo que eu vou fazer, eu vou o quê? Eu vou fazer o diagnóstico do que restou dessa extração. Isso aqui, gente, é um passivo ambiental. Passivo é o seguinte, é a conta que restou da exploração. Eu vou ter que recuperar essa área porque é obrigação deles recuperar. Então eu tenho que fazer o diagnóstico, tenho que ver o que vai ser recuperado e eu tenho que dar aqui uma solução, o que vai virar essa área. Alguém tem alguma sugestão aí? Uma área de lazer. Uma área de lazer? Queria colocar uma tela, né, professor? Que esses blocos caiam? Você deve fazer escala, aquele bagulho. Fazer um parque. É um parque também. Ah, dá pra fazer um condomínio aqui, ó. Né, não precisa de coisa. Só derruba. A maioria acaba em nada, na verdade. Estádio do Corinthians, londrinense. Então nunca vai sair. A cidade tá aí. Em cima tem bairro. Olha, as opções aqui são várias. As opções são várias. Aqui a gente pode desde propor um aterro para resíduos de construção civil. Por que não seria para orgânico? Porque tem o chorume, que é aquele líquido, que se isso aqui infiltrar, já que nem tem solo para segurar, isso vai direto na rocha e no aquífero. Então desaconselho aterro de lixo orgânico. Talvez da construção civil, aproveitar a britagem que eles têm ali, moer bloco de construção civil, fazer tijolo, fazer aquelas coisas, né, etc. Opção 2, isso aqui poderia ser realmente uma área de lazer, talvez criar aqui uns lagos talvez tipo piscinão de Ramos, ou toboágua, furar um poço e abastecer tudo isso aqui de água, virar um grande parque aquático, ou fazer aqui um centro de esportes radicais, fazer rapel, fazer não sei o que. Qualquer outra coisa que dependa de esgoto e etc. tem problema, porque como nós estamos em cima da rocha, como é que o cara vai colocar, por exemplo, galeria de água pluvial, água de chuva, esgoto? Vai escavar o que? A rocha? Então já fica um pouco mais complicado. Então Seria recobrir esse solo com solo que eles estão tirando do outro local, jogar toda a terra aqui para... e o custo
custo do frete de lá para cá? E o tanto de tempo que ia demorar para acomodar isso tudo? Peraí, como é que é? Mas e o lucro que ele tem com Mas vá lá falar com o empresário que ele tem que falar assim, olha, a recuperação dessa área vai custar 2 milhões. Você tá louco. Eu dou de presente ao município, entrego para você, faço o que você quiser aqui, mas eu não vou gastar 2 milhões de recuperar nada. Ah, mas você vai ganhar 500 na outra pedreira, não importa. Se eu pudesse ganhar 600, eu preferiria. Professor, mas não tinha que ser uma ação dele? Hã? Não tinha que ser uma ação dele? É dele. É ele que vai fazer a recuperação da área degradada. Agora você não pode vir aqui com soluções mirabolantes que custe 2 milhões, porque o cara vai dizer, você tá louco. Não vou gastar 2 milhões aqui. Mas você não daria uma multa para ele por você deixar no estado? Nada, até cadeia, né? Se houvesse fiscalização. Ele não pode abandonar, ele não pode chegar aqui e falar, não vou recuperar nada e não quero nem saber. Isso não pode. Porque ele tem inclusive uma outra licença lá. Que depende dele. Se o órgão disser assim, ah é? Então tá bom. Sua licença lá está cassada e eu vou remeter isso aqui para o Ministério Público, você vai ser processado por crime ambiental. O cara não vai fazer isso. Essa área é de quem, afinal? Assim, Da pedreira. Não, assim, dono de todas essas terras aqui é do município. Essa que nós estamos aqui, É particular. isso aqui é privado. Isso aqui é uma Privado. propriedade privada, é da pedreira. E que ela tem a responsabilidade, assim como ela ganhou o direito de explorar, ela tem a obrigação de recuperar. Isso, E inclusive, nós depois vai falamos continuar na sendo mineração. dele. Artigo Bom, pode 225 vender. da Constituição. Todo cara que explorar recursos minerais é obrigado a recuperar a área degradada com o objetivo das gerações futuras. Blá, 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 blá. Qual o método mais usado? Gente, é assim, ó, o que eu tenho que fazer aqui? Por exemplo, eu tenho que pegar esses paredões e criar uma estrutura de proteção. Então, talvez a proposta aqui seja fazer uma muralha vegetal para criar um obstáculo de quem está lá em cima não consiga chegar facilmente. Então, o cara quer suicidar, já criou dificuldade para ele. Então tem que pegar, por exemplo, tá vendo aqueles eucaliptos? Fazer ali umas 3 carreiras bordejando os morros, você já cria uma barreira vegetal para que isso não seja tão facilmente acessado. Daquele lado ali houve um acidente, eu contei esse caso para vocês. Foi ali, ó. Da moto lá? Foi ali, ó. O cara entrou no sentido lá da rodovia, ele veio beirando o morro e ele caiu nessa direção aqui, ó. Onde está aquele pé de árvore ali, dali ele despencou uns 40 metros. Vamos dar uma olhada lá. O tijolo pode ser isso, por exemplo, de eucalipto, porque cresce rápido. Você cria uma carreira ali de 2, 3 carreiras de eucalipto, você já cria uma barreira e suaviza um pouco o impacto na paisagem, né? Já dá uma melhorada no visual, você já não fica com essa cara de coisa degradada. Aqui na parte central não tem muito o que fazer, eu não tenho como pegar terra e preencher isso aqui. Você vai precisar aqui de Londrina inteira de terra para cobrir essa coisa. Então, Degrada outra área para arrumar. degrada outra área para arrumar essa. Então, isso não é solução. Então, muito provavelmente, esse espaço aqui, ou isso aí vai virar alguma coisa como um centro de lazer, de repente uma Paulo Leminski, fazer aqui um local de show, sei lá. Você entende? Porque eu não tenho muito o que fazer com esse piso. Esse piso é difícil. O que eu vou fazer? Vou cimentar? E talvez tenha R$1 milhão de cimento para poder nivelar isso aqui. Então de repente eu posso talvez aproveitar lá no fundo, fazer um palco de shows, fazer disso aqui uma Paulo Leminski, talvez chegar aqui e fazer um grande lago, sabe? E trabalhar um pouco do paisagismo, porque pedreira é complicado, porque não tem como você moldar o terreno. Nós vamos ver lugar de cerâmica.